dia a todos, nosso público aí. Nós temos então a atividade com a professora Miriam Jimeno, pela pós-graduação em Sociologia pelo Laboratório de Pesquisa Social. Farei uma breve apresentação da professora Miriam Jimeno. Já agradeço a participação, tanto em atividades do nosso programa, como aqui no laboratório também. A professora Miriam Jimeno é professora titular do Departamento de Antropologia, pesquisadora do Centro de Estudos Sociais da Universidade Nacional de Colômbia, em Bogotá. Se formou como antropóloga na Universidade de Los Angeles, em Bogotá, e obteve seu doutorado em antropologia na Universidade de Brasília. Foi diretora do Instituto Colombiano de Antropologia e História, de 1988 a 1990, e em 1992-93. Foi vice-reitora e diretora da Faculdade de Ciências Humanas da UNAL Colômbia. Desde 93, estuda a relação entre cultura, conflito social e ações de violência. Para isso, formou o grupo de pesquisa Conflito Social e Violência, como parte do Centro de Estudos Sociais. Foi condecorada com as medalhas de mérito universitário e da Academia Integral Meritória da UNAL Colômbia. Em 1995, recebeu o Prêmio Nacional de Ciências Humanas e Sociais pelo trabalho Las Sombras Arbitrárias, Violência e Autoridade em Colômbia. Em 2006, recebeu menção de honra no Prêmio Interamericano del Libro, promovida pela Latin American Studies Association, LASA, pelo seu livro Crimen Pasional, Contribuição a una Antropologia de las Emociones. Outra obra importante da antropóloga é o livro Em una mano el pan y en la otra el rebo, Violência Cotidiana em la Sociedade Rural. Desde 2009, ela estuda os processos culturais que incidem na recomposição subjetiva coletiva de vítimas da violência política colombiana. Em particular, estuda o caso de uma comunidade pluricultural na região do Cauca, sudoeste da Colômbia, que em 2001 sofreu um massacre perpetrado por grupos paramilitares e se encontra em processo de reconstrução de sua identidade coletiva. Eu agradeço muito a professora, eu vou ficar um pouco também. Muito obrigada ao professor Marcos pelo convite e a vocês por estar aqui presentes nesta tarde. O que eu vou fazer é passar rápido no contraste de duas pesquisas e os conceitos e os métodos que usei para elas e deixar um tempo para a fala, para a discussão. E então vou tentar de passar rapidinho pelo contraste. E vou fazer o contraste em espanhol. Vocês me desculpam, mas eu me sinto mais segura na minha língua. Entonces, lo que haré, como les decía, es hacer este contraste entre dos campos de investigación que son los que he trabajado en los últimos años y un poco qué contrastes significan, tanto conceptuales como de método. El uno es el crimen en la intimidad, que está resumido en la investigación mía sobre crimen pasional, que se centra en el evento criminal, en el evento. Yo voy a cerrar esa puerta, no puedo hablar con la puerta abierta. Se centra, toma como foco el evento criminal y el punto de vista de sus agentes, o sea, de quienes cometieron el crimen. En segundo lugar, que es lo que estoy haciendo hoy en día, salto de la intimidad al escenario público, al crimen que podríamos llamar político, y aquí el acento está en el punto de vista de las víctimas, no de los victimarios, de los agentes del crimen, y no en el evento de violencia, sino en lo que pasa después, en la recomposición de los sujetos que sufrieron ese acto de violencia. En el primer caso, lo que yo trabajé es el llamado crimen pasional, partiendo de tres énfasis grandes. El uno, mirar la violencia como una acción social, como un evento básicamente relacional que tiene todo que ver con el modelaje cultural,
Es decir, me aparto radicalmente de los enfoques más etológicos o sociobiológicos o patologizantes de la violencia. Y mi énfasis es en el modelaje cultural, y bueno, es mi marca como antropóloga fundamentalmente. Y para poder estudiar la violencia, lo que yo hice fue descomponer ese hecho, que es un solo hecho, en tres componentes. Una, el hecho mismo, el evento mismo de violencia. El otro, las motivaciones de los sujetos que participan allí. Y el tercero, la dinámica de las relaciones que acontecen en el crimen. Eso lo que es simplemente un artificio metodológico para poder adentrarme en la relación entre cultura y violencia, que es la que a mí me interesa. Y para poder abordar esa relación entre cultura y violencia, descompongo entonces el evento de violencia en esos tres campos que en la vida real están juntos. Cuando ustedes sientan que estoy hablando muy rápido el español y que no se entiende, por favor me dicen. Bueno. Y el otro elemento es de enfoque y de marco conceptual, es la relación entre el sujeto y la estructura. Y para trabajar la relación entre el sujeto, el individuo en cierto sentido, pero más por el concepto de sujeto, y la estructura de la sociedad, la estructura de las relaciones sociales, yo uso un concepto que me viene de Norbert Elias, que está inspirado pues en Norbert Elias, que es el de configuración emotiva. Norbert Elias no habla de configuración emotiva, pero sí de configuración. Entonces, esa idea de que el acontecimiento puede ser visto como haciendo parte de un complejo que está unido de manera sistémica al que podemos llamarle configuración, me ha sido útil en general para trabajar la violencia. ¿Y por qué emotiva? Porque en el caso del crimen pasional, el gran articulador de esa configuración sociocultural, es un modelo sociocultural en realidad esa configuración, el gran articulador, digo, son las emociones, como rápidamente veremos ahorita. Vamos entonces a mirar, esto es simplemente una noticia de un periódico colombiano que se repite y se repite con, no sé, entre 70 y 80 veces cada año, más o menos. Dice: hombre que mató a mujer a puñaladas a punto de pagar mitad de la pena. Esa es del año pasado, hace más o menos un año. Digo, esta noticia se repite fácilmente unas entre 70 y 80 veces cada año, de manera muy similar, muy semejante, de manera estructuralmente semejante, con los elementos centrales de este tipo de crimen. Un crimen de hombre contra mujeres, mayoritariamente. En segundo lugar, a través de una acción de violencia excesiva. Y en tercer lugar, con una mirada relativamente benévola de la justicia y de la pena. Esos serían tres elementos centrales. ¿Cuál es la narrativa? La narrativa de los sujetos de ese crimen. Porque lo que yo hice, les cuento muy rápido, fue reconstruir casos de crímenes pasionales en Brasilia, en las cárceles masculinas y femeninas en Brasilia, y lo mismo en las cárceles en Bogotá. Tomé un grupo pequeño, es un estudio de caso, de 14 casos en que hombres y mujeres, y tomé a hombres y mujeres, hubieran matado a sus parejas, y los entrevisté cuando ya estaban condenados, pagando sus condenas o acabando de terminar sus condenas en las cárceles. ¿Por qué en las cárceles? Porque era el único sitio donde yo los podía encontrar, simplemente. ¿Y por qué cuando ya estaban condenando la condena, cuando ya estaban terminando la condena en todos los casos, o por lo menos estaban claramente condenados? Porque eso me permitía contrastar tres narrativas. La narrativa del sujeto que cometió el crimen,
la narrativa procesual, la que queda en el archivo del caso, en el proceso mismo, y la narrativa jurídica misma, otro nivel de abstracción. Entonces utilicé el contraste en las tres tipos de narrativas: la del sujeto que cometió el acto, fuera hombre o mujer, la del proceso que se le siguió a esa persona, y finalmente el código penal brasilero y colombiano. ¿Qué dicen esas narrativas muy rápidamente? Es una narrativa, es un crimen, les decía, mayoritariamente, muy mayoritariamente, de hombres contra mujeres. Aún así, yo entrevisté hombres y mujeres porque quería ver el contraste, y sí hay un contraste muy claro, y puede ser muy obvio, pero nos dice mucho sobre la configuración emotiva en que ocurre. La narrativa masculina se centra en las ideas de que el sujeto estaba ciego de rabia, enceguecido de los celos, o que simplemente no podía vivir sin esa mujer que lo iba a dejar. En contraste, la narrativa femenina está anclada en la rabia, y la rabia generalmente por un maltrato sostenido, a veces maltrato simbólico. En uno de los casos, un hombre que continuamente le hacía saber que tenía amantes y que ella debía soportar eso. En otros casos era esa combinación simbólica, física, y una rabia de las mujeres contra estos casos. En la narrativa jurídica, lo que es dominante, tanto en la narrativa procesual como en los códigos mismos, es la idea de que es un acto mediado por la intensa emoción, y que de esa manera debe ser visto. El sujeto es el gran argumento de la narrativa jurídica, es que el sujeto masculino, y ahora vemos un desdoble de género de nuevo, el sujeto masculino no es consciente de sus actos, está perturbado emocionalmente por los celos, por el miedo a la pérdida o por la rabia, y por consiguiente esa emoción es una especie de colchón, de disculpa frente a la pena que debe el sujeto recibir. Y es disculpa porque el código jurídico se basa, ustedes lo deben saber muy bien, en la idea de que el sujeto culpable es el sujeto dueño de sí mismo, racional, que en la medida en que usted no está dueño de sí, está enajenado, de alguna manera está fuera de la razón o cualquier otra cosa, no tiene la misma responsabilidad. Bueno, eso es lo que opera en el crimen pasional. Se concibe a ese sujeto como un sujeto que no es suficientemente dueño de sí, y a pesar de que mató a una mujer con la que vivía hace 10, 15 o 20 años, pues hay que considerar su condición emotiva. Entonces, la narrativa jurídica está considerando la emoción como un gran mediador que lleva o bien a la inimputabilidad, o sea, al no castigo, o al menos a la disminución de la pena. La presión social ha ido haciendo que cada vez haya menos inimputabilidad y más disminución de la pena, ha tenido que matizarse esa narrativa. Pero aún, si ustedes miran los periódicos, porque yo hice también un registro periodístico del Correio Brasiliense y de los periódicos en el tiempo en Colombia, verán la repetición de cómo los celos generalmente son atenuantes del crimen. En las mujeres el elemento central es el maltrato, ya él lo decía, bien sea el maltrato físico o la rabia, y los conceptos emergentes ya de la exploración, los que salieron en la exploración de los casos que estudié, son básicamente tres. O sea, cómo se articula a través de el estudio de las narrativas. De las tres narrativas están articuladas también en tres elementos que son los elementos de la configuración emotiva. Y los resumo de esta manera. Uno es la romantización del amor y la jerarquía de género.
y vuelvo ahorita rápidamente sobre ellos. El segundo es entender la violencia como locura o como anomalía, y la tercera, el sujeto escindido, razón versus corazón, lo estoy poniendo. Volvamos de nuevo sobre el primero, la romantización del amor. Ese elemento estructura buena parte de las narrativas, bien sean las personales, bien sean las jurídicas, y subyace muy fuertemente en los relatos de las motivaciones que tienen los sujetos para haber matado a sus parejas. Y es la idea de que el amor es eterno, de que en el amor no caben conflictos, de que el amor es algo que supone que las dos personas se disuelven en una sola, y que supone una manera en que los dos se unen en una sola unidad. No sé, ahorita no recuerdo si en Brasil usan o no la expresión de la media naranja, o sea, la idea de que la unidad, el matrimonio es una naranja que tiene dos partes que casan perfectamente, es una de las mejores expresiones gráficas de ese esquema cognitivo, es un esquema de pensamiento sobre el amor que sintetiza esta propuesta de la romantización del amor. ¿Por qué eso está asociado al crimen? Porque en todos los casos las personas que cometieron el crimen hablan de que ellos estaban esperando tener un amor para siempre. Si ellos no se habían casado para separarse, y mucho menos para matar a sus parejas, fueran novias, porque entrevisté novias y parejas casadas, sino que al revés, lo que no esperaban era que hubiera tropiezos en esa relación eterna de ese amor. O sea, eran sujetos que habían interiorizado como personas profundamente el mandato cultural del amor eterno y del amor perfecto. Bueno, el segundo esquema que aparece clarísimo en todas esas narrativas de esa configuración es entender la violencia como similar a la locura. Eso contrasta con toda la sociología y antropología de las emociones, de la violencia, que nos habla de la violencia como un acto altamente instrumental, o sea que puede ser usado para conseguir fines claros por parte de sujetos específicos. La guerra es uno de los ejemplos más claros, o sea, donde la violencia no es una locura, sino es un propósito específico para doblegar a otro o conseguir X cosa de otro. Pues en la narrativa habitual del sentido común y en la que está inscrita este crimen para las personas inclusive que lo cometieron, es la idea de que la violencia es una sinrazón, de que la violencia explota, estalla, y que en el momento en que estalla el sujeto es semejante a alguien muy enfermo patológicamente de la locura. ¿Cuál es el efecto de esa creencia que compartimos muchos? Por eso es una configuración compartida, un modelaje cultural. El efecto de eso es, de nuevo, disculpar al sujeto. O sea, el sujeto está en un rapto de algo especial, y es la emoción similar en ese momento a la locura. Es la emoción que es algo irracional, que es algo que irrumpe de una manera salvaje y hace que el sujeto no pueda controlarse. O sea, es el opuesto exacto de nuestro gran ideal moderno del sujeto racional autocontrolado. Finalmente, el tercer elemento de esa configuración es concebirnos a nosotros mismos como sujetos divididos, como sujetos escindidos en dos compartimentos que estarían aparte. El uno, el racional, el de la razón, y el otro, el de la emoción. Esa idea tan profundamente arraigada en la modernidad y de la cual nosotros somos herederos, le da un lugar muy particular a las emociones como un tipo de sentimiento, primero no como relación social, sino como un sentimiento de las personas, un sentimiento individual, pero que además tiene un estatuto inferior a la razón, porque es algo que
corresponde a un momento primitivo, inclusive uno puede leer todavía hoy en día supuestas lecturas pseudocientíficas que dicen que el cerebro emocional es el más primitivo, y eso lo puede uno leer en los periódicos, en las revistas, con la idea de que las emociones corresponden a lo primitivo, a lo precultural, mientras la razón es lo evolucionado, y en ese esquema las mujeres somos emoción y los hombres son razón. Cuando surge el crimen pasional se invierte ese principio cultural, y eso no lo había dicho, se invierte ese principio cultural porque el hombre, que sería el epítome del sujeto racional, mientras las mujeres somos lloronas, histéricas y demás, en ese momento se invierte. Cuando acontece el crimen, el hombre se vuelve un sujeto emocional, presa de la emoción, llevado por la emoción, y la mujer que comete el crimen pasional, que casi nunca lo hace por su propia mano, ahí hay un desdoblamiento importante, sino que casi siempre, en razón de diferencias de fuerza física y de fuerza simbólica también, generalmente acude a otras personas. En ese momento, en los crímenes pasionales que yo investigué y yo sigo mirando las noticias, la mujer se vuelve un ser frío, calculador, racional, que buscó quien matara a su novio, a su marido, a su amante. Pero digamos, a lo que voy para no demorarme mucho, es la idea que hoy en día la neurobiología y la neuropsiquiatría han tan ampliamente rebatido, de que en realidad en nuestro cerebro emoción y razón están aparte, cuando en realidad yo creo que toda la neuropsiquiatría moderna muestra que la emoción es un aspecto del pensamiento y no su opuesto. Bueno, y es no solamente eso, sino que las emociones son las formas de pensamiento con las cuales apreciamos el entorno y apreciamos la vida con nuestros semejantes. Son nuestra capacidad adaptativa evolutiva de relación social. O sea, bueno, este es el libro en el que yo recojo eso está, al que le interese, eso está en un blog, siempre se me olvida poner el blog ahí, pero bueno, después el que le interese se los digo. El blog se llama con mi nombre, con Y la primera, miriamjimeno.com, y bueno, ahí está el libro completo y artículos sobre eso. Vamos rápidamente al otro contraste. Vamos al otro. En este periódico, de nuevo es El Tiempo, dice Semana de Horror en Naya. Naya es una región del suroccidente colombiano. Digamos, para los que no tienen en su cabeza el mapa de Colombia, hacia el Pacífico y relativamente hacia el Ecuador, hacia el país Ecuador. En unas montañas muy remotas que no tienen acceso terrestre fácil, la mayor parte del camino se hace en mulas, a pie o en mulas, y lo que sucede es que en el año 2001 un grupo de paramilitares, que es la extrema derecha armada, en el año 2001, no sé si ya es 2001, cierran las entradas a esta gran región donde habitan indígenas, campesinos, cultivadores de coca, o sea, ilegales, y guerrillas, y también mineros afro. O sea, es una región multiétnica, no es una región de tradición indígena, sino que a ella llegaron los indígenas buscando tierra, a ella llegaron las comunidades afro para hacer minería del oro, y a ella llegaron más recientemente, en los años 80 del siglo pasado, campesinos a cultivar y comerciar coca. Y coca y oro son muy atractivas para los grupos guerrilleros, entonces llegaron también las guerrillas. Digamos que aquí el énfasis que yo hago es el énfasis en que quien sufre la violencia tiene una experiencia emotiva, o sea, no es simplemente una experiencia de pérdida de bienes y de condiciones, sino que es sobre todo una experiencia que sacude la confianza del sujeto en sí mismo, y la alteración de la confianza es bastante obvio, una alteración afectiva principalmente.
Y en este caso mi énfasis está en la relación entre las emociones y la acción política. Ustedes van a ver ahorita cuál es mi propuesta y cómo justamente la recuperación de lo que erosiona la violencia, que es la acción de ciudadanía, la acción pública compartida, ciudadanía en ese sentido, como una acción en que yo hago actos públicos de acuerdo con otras personas, un sentido muy sencillo, cómo las emociones tienen un papel importante en eso. El gran mediador aquí, como en el otro caso, veíamos las emociones, el gran mediador aquí es la noción de víctima, por un lado. Y por otro lado, una política cultural de la etnicidad, que es la que usa uno de los grupos de sobrevivientes de esta masacre. Vamos a mirar. Bueno, esto ya está. Una vez que los paramilitares atacan esta región, la atacan por una razón, no simplemente porque hay oro allí y hay coca, que sí son también para ellos atractivos, pero no solamente la atacan por eso, sino la atacan como una forma de castigo, porque la guerrilla había llevado como refugiados allí un grupo de secuestrados y los habían tenido como un mes allí, luego los habían liberado por unas negociaciones. Y unos meses después el grupo paramilitar se forma como para castigar esa acción de la población que habría sido cómplice de la acción guerrillera. No sé si es claro el argumento allí. Viene la acción paramilitar y hay un número no preciso de muertos, porque muchos de esos muertos terminan en el río y los cadáveres no se recuperan, pero recuperados 37 cuerpos a lo largo de una semana. Hay unas personas que matan unos días antes y luego unos días después, pero durante el evento masacre matan recuperados 37 cuerpos. ¿Qué es lo que nosotros estamos estudiando con otros dos jóvenes antropólogos? Lo que estamos estudiando es qué hicieron después de la masacre, no tanto cómo ocurrió la masacre, sino qué hicieron después, la recuperación de esas personas y a qué echaron mano esas personas. Entonces lo que vemos muy rápidamente, lo que encontramos, dicho muy rápidamente, es que cuando ocurre la masacre, la gente huye. Esto está en unas montañas, vamos a ver si logro hacerles ver ese tipo de montañas, en unas montañas decía muy lejanas de los poblados, pero no sé qué tanto ven ustedes. Sí puede ser. Y la gente huye a los poblados cercanos de la parte baja, cerca a las ciudades. Huyen miles de personas. Y se refugian en distintos sitios en esos poblados, pero se van concentrando en un gran sitio que es una plaza de toros. Y no sé la palabra en portugués para plaza de toros. Plaza de toros es plaza de toros. Bueno, en una plaza de toros. Y allí vienen los organismos de socorro, vienen las ONG de derechos humanos, y empieza un proceso de apoyo de las organizaciones de derechos humanos, pero fundamentalmente de apoyo de las organizaciones indígenas. Porque esto ocurre en una zona que está rodeada por indígenas de distinto origen, altamente organizados en una organización regional muy fuerte, con una tradición desde el año 71, y llegan allí y empiezan a aglutinar a la gente, les enseñan cómo se organizan, crean un primer comité de desplazados, o sea, de los que huyen, pero ven que la población mayoritaria que hay allí, refugiada en estos sitios, es indígena, y les dicen, reivindiquen su carácter de indígena, que ustedes no lo han reivindicado nunca, y empieza una renacer, digamos, indígena. Pero un renacer indígena particular porque usan la categoría de víctima. Entonces ustedes ven aquí la conmemoración de los 7 años de la masacre a la cual nosotros asistimos,
y dice el cartel los familiares de las víctimas del Naya es la región, exigimos justicia, verdad, reparación y derecho a la no repetición. Estas palabras a ustedes tal vez aquí no les dicen nada, pero un colombiano que ve esto, ve que estos son los lemas repetidos en los últimos 5 años que han dado la base a las leyes de justicia y paz y a las leyes de víctimas, que es el proceso en el que está la sociedad colombiana. De manera que en la sociedad colombiana atraviesa por un momento, en los últimos 5 años diría yo, donde la categoría de víctima es la gran categoría contra la impunidad de la violencia y en busca de la justicia. Lo que es interesante es cómo estas personas que vivían tan lejos de esos discursos, cuando se vuelven refugiados y empiezan a recibir personas de todas partes, rápidamente apropian ese lenguaje, el lenguaje de los derechos humanos y del respeto a las víctimas y el derecho a justicia, verdad y reparación, que es el lenguaje además internacional de la justicia, internacional humanitaria. Con una, digamos, rapidez muy grande hacen eso, pero no solamente hacen uso de la noción de víctima, sino de la política cultural de la etnicidad. Entonces el primer gran recurso es el lenguaje de los derechos humanos anclado en la condición de la víctima. Ustedes tal vez han leído, no sé, pero hay una avalancha de literatura de qué es el tiempo de las víctimas en el mundo, no en Colombia, en el mundo, y el tiempo de la reivindicación de las víctimas, donde empiezan a salir reivindicaciones incluso de masacres como la Armenia, que pasaron hace 100 años, etcétera, etcétera, de la esclavitud, de muchos actos de violencia del pasado, y emerge una categoría ligada a traumas antiguos de violencia. Pues bueno, esa categoría es la que ellos adoptan como una de las enormes anclas para poder reconstituirse. Ahora vemos rápidamente cómo se reconstituye. Pero el otro elemento es la política cultural de la etnicidad, o sea, la política que las organizaciones indias colombianas han venido desarrollando desde el año 70 del siglo pasado, y que hace que la reivindicación de la cultura propia sea el centro de una acción política y de un lenguaje político. ¿Qué es lo que sucede con estas personas? Que muchas de ellas se niegan entonces a retornar al sitio donde ocurrió la masacre, permanecen en los campamentos de desplazados, se organizan primero como comité de desplazados, luego se organizan como comité de indígenas y campesinos desplazados, y luego se organizan como indígenas del cabildo indio Nasa, cabildo, Quitekihue. Se inventan ese nombre. Quitekihue no es ninguna tribu, no es nada, es un nombre que ellos crean para denominarse, los jóvenes de ese grupo crean para denominarse a ellos mismos, hacen una acción jurídica para tener una nueva tierra y no volver a la vieja tierra, la consiguen y crean una comunidad nueva que se llama así, Quitekihue, tierra floreciente, quiere decir en Nasayún. ¿Por qué digo entonces yo que son las emociones, en este caso, las que han permitido la recuperación no solamente de las personas como sujetos que pudieron hablar y que pudieron volver a hablar de su experiencia, sino también la acción ciudadana? Ya veremos rápidamente, y cómo el concepto de experiencia emotiva me sirve a mí para entender la acción de ellos en contextos públicos. Volvamos a esta misma diapositiva. Lo que empieza a pasar es que ellos no solamente entre ellos empiezan a hablar de la experiencia traumática, sino que empiezan a hacer de eso una narrativa de lo que les aconteció, y una narrativa pública. Este es uno de los actos en los que ellos empiezan en 2 canales a contar la masacre y a contar su condición de víctimas indias, recalcando la categoría de indígenas de la masacre. ¿Contársela a quién?
no a no indígenas, a público en general, organismos de derechos humanos, organismos internacionales, funcionarios públicos, digamos, colombianos, pero no solamente colombianos, porque allí está la OEA también, y están los organismos internacionales de derechos humanos. O sea, van convirtiendo el hecho de violencia en una narrativa pública. ¿Y qué ancla ese hecho de violencia? ¿Cuál es el centro de ese hecho de violencia? El dolor experimentado, el dolor sufrido. De nuevo, es una categoría emocional. De nuevo, es una categoría emocional que en este caso se pone en escena frente al público a través de conmemoraciones, a través de sociodramas, pero también a través de intervenciones de discursos políticos. Entonces, en este caso, narrar es una acción, ellos la ven así, contra el olvido y la impunidad, y por eso cuando nosotros fuimos a estudiar eso, los otros dos muchachos y yo, ellos nos pidieron hacer esto, hacer esta pequeña relato público como una forma de no olvidar y de luchar contra la impunidad, pero que fuera en un lenguaje que no es el académico. Ustedes lo pudieron ver, esto está lleno de mapas y de fotos y del relato de ellos. Y nos pidieron hacer un documental, es donde ellos narran en 54 minutos lo que pasó y cómo se recuperaron. Pero también narrar es un acto de recuperación personal, es un acto de sanación, así lo dicen ellos, de ellos mismos, y de encontrar cómo vencer la rabia y el deseo de venganza contra quienes habían cometido el crimen. Es entonces también un acto de paz, ellos lo hablan como de paz interior, y también un acto de poder recuperar la acción personal. Pero también tiene una dimensión política, es decir, una dimensión pública, a través de lo que ya hemos visto, de conmemoraciones. En esta está uno de los dirigentes de esa comunidad sosteniendo la foto en un acto público, otra conmemoración, no la que ustedes vieron, sino otra, sosteniendo la foto de su hermano, que mataron los paramilitares, y es un acto donde a través del lazo emocional, la identificación emocional con la víctima o quien ha sido sujeto de ese sufrimiento, es posible tender un puente, y un puente que es un puente de acción pública. Hay entonces, lo decía ya, en Colombia un movimiento muy fuerte contra la impunidad, y un elemento central es la recuperación de la memoria. Esta es una foto de una de las muchas movilizaciones justamente que dicen sin olvido, en el entendido que el olvido es uno de los primeros elementos de la justicia. Olvidar es no hacer justicia, y al revés, sin olvido es conquistar una forma de justicia. Pero no olvidar pasa por poder tocarle el corazón, digamos así, a todos nosotros, para que no sea simplemente un discurso jurídico o un discurso lejano. Es el discurso en el cual la persona se identifica con eso que han sufrido otros. Esta mujer está en otro acto público, está contando el asesinato por parte de la guerrilla, en este caso no son los paramilitares, sino la guerrilla de su hermano. Esta mujer, que es una líder muy importante, está allí en otro acto público con fotos de las víctimas. Ella hace todo el montaje de las fotos, a ella le mataron el esposo. Y aquí está ella misma en un acto en una ciudad grande, con un micrófono, y es a esa acción a la que yo me refiero. No es una acción de contarnos entre nosotros, sino contarnos entre nosotros y poder hacer de ese sentimiento, digamos, de dolor, un sentimiento público. Estos son, sí, una de las pancartas de las movilizaciones de derechos humanos y de promemoria muy fuertes, sobre todo en el año 2008, y como parte de la idea del nunca más. Aquí ellos siguen en acciones públicas, es lo que yo quiero mostrarles. Quizá finalmente la idea de cómo ellos, al reconstruir una comunidad, al darle ese nombre, Cabildo Indígena Nasa Quitequí. Nasa es un grupo indígena
del suroccidente. Quitequihue sí es el nombre que ellos se inventan para esa nueva comunidad, se inventan un escudo que tiene como centro el pasado idílico del cual venían, un río muy azul, ustedes ven ahí las palmeras, y ese es el centro del escudo, pero finalmente están en una nueva tierra, en una tierra floreciente. Bueno, aquí la idea final para cerrar es cómo la etnografía como método congrega la subjetividad, la simpatía que nosotros, los tres investigadores, tuvimos con ellos, y cómo eso nos ha permitido apoyar ese tránsito entre lo privado y lo público. Están de nuevo en una ciudad, que es la ciudad de Popayán, en un acto público, y eso es. Podemos abrir para a discussão, então. O que me chamou a atenção na sua primeira exposição, né? Eu não tenho acompanhado mais detidamente aí as pesquisas mais recentes sobre o tema dos crimes ocupacionais, mas eu lembro das antigas discussões no Brasil, né, que há todo um movimento no final do regime autoritário de desconstrução de uma certa legislação, né, que justificava a legítima defesa da honra, né, trabalhos como a da Marisa Corrêa, professora pesquisadora antropóloga também, né, que é uma referência. Mas, conforme você foi construindo o quadro, né, até nesse trabalho comparativo, eu fiquei com a impressão que é como se só empurrássemos, digamos assim, o limite disso, né, como as narrativas são recorrentes, né, a única coisa é que a fronteira, se antes esse argumento que vem lá do final do século XIX da legítima defesa da honra permitia o réu ser absolvido, agora não, ele é punido, mas o jogo todo implica em reduzir a punição ao máximo. E as narrativas, né, e algumas que você colocou, por exemplo, essa questão da mulher que comete a violência, que ela é calculista, que ela se torna uma espécie de monstro ao contrário, né, ela não está mais do lado da emoção, mas do lado do cálculo, isso é lombrosiano, para não dizer anterior. Né? Sim. Então eu fico com essa impressão, uma primeira questão seria essa, se você colocaria desse modo, que na verdade os discursos são muito recorrentes, né? A forma de organizar cognitivamente isso, mesmo que um marco jurídico se desloque, sem dúvida agora há num certo sentido, mais punição, mas o movimento, por outro lado, continua muito parecido. Outra questão um pouco mais específica, fiquei pensando se nessa narrativa, né, você faz o esquema didático, né, mas se na narrativa dos sujeitos fica claro que de alguma forma ela é relacional em relação ao código e à própria vivência processual, porque afinal você está lá. Então eu fiquei pensando o seguinte, a mudança no código e na dinâmica processual de alguma forma está na referência do sujeito também, ainda mais nesse sujeito. Sim. Então se isso aparece nas narrativas, porque seria uma forma interessante de ver como as narrativas estão relacionadas com mudanças no código, processuais também. Né? Então, aí respondo Acho que pode talvez juntar mais de uma. Mais uma. A minha primeira estava muito relacionada à sua primeira questão, então eu vou para a segunda. Com relação à questão da violência como uma experiência emotiva, e o exemplo dos familiares das vítimas, né, dos indígenas, quando foi feita a demonstração de que o uso da categoria de vítima como uma narrativa pública dos massacres que ocorreram envolve a dor sofrida como um sentimento público, como uma categoria emocional que também envolve ações políticas, eu fiquei pensando também, assim, não só na questão da importância da memória, mas me fez lembrar um pouco uma questão que está aparecendo bastante, pelo menos no debate sociológico, filosófico, não sei, sobre o reconhecimento. E qual é a sua percepção a respeito disso? Então, vou tentar responder as três perguntas e depois vamos de novo. Então, o primeiro, que é o tema da honra e as emoções.
efetivamente, se se faz a pesquisa de como mudam ao longo do século XX os códigos penais da Colômbia e do Brasil, o primeiro é surpreendente similaridade. Eu fiquei impressionada, porque parece ter uma circulação de conceitos, de enfoques que fazem que os códigos sejam extremadamente similares. Inclusive, claro, encontrei citações dos anos 40 e dos anos 50, que foram épocas de mudança de códigos penais no Brasil e na Colômbia, citações cruzadas. Então, os colombianos citavam um grande jurista brasileiro e alguns brasileiros citavam não sei quem de lá. Tinha um cruze. E o cruze, o que mostra é o debate que aconteceu nos anos 40, principalmente no Brasil, de que os crimes de honra eram uma agora não sei a palavra em português, uma antiquária, uma antiguidade, e que tinham que mudar para o moderno. Qual era o moderno? As emoções. Exatamente, expressamente o moderno era deixar atrás essa ideia meio retrasada, salvagem, de que alguém poderia matar a sua mulher, que são as mulheres a norte, por causa da defesa da honra da família ou do homem. E que, em câmbio, era o sujeito emocional com suas características pessoais que deveriam ser tomadas em conta. E isso aparece muito nitidamente nos códigos das duas nações. Efetivamente, esse desloque da honra para as emoções não traz muita... É um renascer da impunidade. Porque, então, o que acontece é que se deixa uma linguagem que vem do muito atrás, dos códigos ibéricos, lusitanos, espanhóis, se deixa essa linguagem e se adota uma linguagem do indivíduo, do sujeito, da razão e emoção, mas não a ideia de que o criminoso deve ser punido. Continua, então, eu acho que é uma forma em que a jerarquia agora não sei como se diz gênero, que a jerarquia de gênero se renasce, se reproduz com uma linguagem diferente, bem diferente, mas é, de novo, a jerarquia de gênero. No segundo, a narrativa jurídica e a narrativa dos sujeitos. É impressionante como a narrativa processual, especialmente dos defensores, os advogados dos criminosos, se reproduz na fala que eles fazem para mim. Eu já falei que eu falei com eles quando já tinham passado vários anos do julgamento, já estavam na prisão, e eu falava com eles e eu escrevia e gravava tudo. E depois eu olhava os processos e às vezes era idêntico a linguagem. Então, efetivamente, a linguagem jurídica moldeia a linguagem do sujeito e da sua experiência. Então, as motivações estão claramente encaminhadas para a ideia da emoção, que é um dos principais recursos dos defensores. E os defensores têm imagens fabulosas da mulher. Ele matou a mulher porque eram como a unha e a carne, eram inseparáveis, então por isso ele matou. E depois a pessoa, o criminoso, quando conta para mim o sucesso, conta nos termos muito similares, é verdade. O jurídico moldeia essa narrativa.
O tema falando do outro tema, o reconhecimento e a memória. Não acompanho bem as discussões no Brasil, mas na Colômbia o reconhecimento é central. É o reconhecimento ligado a que alguém reconheça sua culpabilidade do que aconteceu, seja direta, porque atuou contra um grupo de pessoas, ou seja, indireta, como no Estado. O Estado que não protegeu as pessoas das massacres. Porque, no caso colombiano, muitas massacres aconteceram conhecidas, anunciadas, que todo mundo sabia que iam acontecer. Mas não só todo mundo, mas incluso as autoridades. Então, se vocês leem, que está lá na página, na minha página, aí, vocês vão encontrar essa ideia recorrente aqui neles. Todo mundo dizia, eles vão vir. Todo mundo, inclusive os militares, a polícia, o prefeito, todo mundo sabia. Então, o reconhecimento é uma forma de reivindicação da dignidade das pessoas e de todos aqueles que não foram capazes de parar o que ia acontecer. E é extremamente importante e é parte do tema da memória, efetivamente. Umas questões? Perfeito. Bom, eu tenho algumas questões, mas a primeira que mais me interessaria colocar é que eu entendi que tem como um passo que eu não conhecia, não estava informada muito, mas me dá a impressão de que está se desenvolvendo na Colômbia uma tendência, e essa é a pergunta, se é verdade isso, não, a existência de uma possível tendência, da construção, por uma parte, de de narrativas mais complexas e documentadas e com um direcionamento específico para um público externo sobre todo o problema da vitimização a qual foram submetidas as pessoas, todas a violência mesmo a qual foram submetidas todas as pessoas. Onde agora está entrando como uma coisa nova o tema das emoções e capturar também, então as emoções é meio fala minha. Então, exatamente. Sim, mas eles estão utilizando, tenho a impressão de que eles estão começando a utilizar esses aspectos emocionais, já não é a denúncia jurídica que se encontrava nas massacres dos anos 50, dos anos 40, não é uma questão simplesmente da imprensa amarela, assim, daquela imprensa que mostra só violência, porque é um tipo de cobrimento específico, sino que agora insere todo um mecanismo de político. Mecanismo político. É uma questão política, mas chamou minha atenção também se existe também, porque uma coisa que não vi muito aprofundada, gostaria que aprofundasse, é que eles construíram uma nova comunidade, deu uma impressão, segundo as fotografias, e não lembro alguma outra coisa que comentou a professora que me fez pensar, que provavelmente não é uma comunidade exclusivamente indígena. Deu a impressão de que tem também outros membros da comunidade que não são unicamente indígenas, são mestiços, ou então são afrodescendentes, etc., que é uma possibilidade na região. Então, eles construíram uma nova identidade comunitária a partir do acontecimento e estão construindo também toda uma outra forma de fazer frente a isso. Esses dois elementos, naturalmente, fazem parte da mesma estratégia política. E eu queria saber, então, se é isso assim. As duas perguntas. Então, eu acho que tem na Colômbia um movimento que, em certo sentido, é similar ao que aconteceu no Cono Sul após as ditaduras da Argentina, do Brasil, do Chile. E é que anos depois dos acontecimentos vem uma onda de recuperação do que acontece, que não é só um problema das vítimas como sujeitos particulares, mas é um problema da sociedade inteira.
e que a sociedade inteira se debate nesse ponto. Isso é o que está acontecendo na Colômbia. É a sociedade inteira debatendo publicamente o que aconteceu, com interesses, muitos interesses, de que isso não aconteça, porque o que se revela é o que todo mundo sabe, mas que é diferente saber isso e que colocar em público que os paramilitares tinham apoio dos mais diversos setores da sociedade colombiana, da sociedade urbana, que não se mexia como problema, mas que financiava, que alentava, que protegia, etc. Então, o que está acontecendo exatamente é a emergência de uma narrativa desses acontecimentos muito diversificada, não unida num único movimento de vítimas, porque não é como a Espanha, que tem uma grande organização de vítimas. Não, não tem esse formato, mas um monte de organizações regionais, locais. A colombiana, que é um país um pouco fragmentado em tudo. Então, mas que tem uma ideia comum. É a ideia da importância de que todo mundo fique sabendo o que passou e como passou. Então, não é só exibir as feridas que foram recebidas, mas também quem são os sujeitos que puderam fazer um horror tal, como fizeram, que poderes tinham por trás. Então já não é aquela violência louca, não é a violência patológica, é a violência instrumental que busca, por essa via, buscou atemorizar populações inteiras para derrotar a guerrilha, ou para, inclusive, fazer capital não só simbólico, mas capital político. Inclusive, os paramilitares, no momento dado, pensaram, como Pablo Escobar, lástima que o André não tem aqui, que eles poderiam chegar ao poder, eles mesmos, como um setor da sociedade. Então, a violência não era louca, a violência era deliberada, escolhida, sistemática. Inclusive, os piores acontecimentos eram acontecimentos de terror, não? De terror da população. Então, o que está acontecendo é um movimento muito forte para que isso fique fora, que seja escrito, que seja contado. Então, isso é assim. E é diferente, bem diferente do que aconteceu na onda da violência em Colômbia dos anos 50. É bem diferente, é uma sociedade que por primeira vez quer falar disso. Nem todo mundo, claro. Tá. Então, é o que as emoções aí. É o que penso. Eles estão jogando com as emoções das pessoas, a identidade com a dor, a identidade com a vítima. E eu falo de que o que aí acontece é uma comunidade emocional, uma comunidade, não sei como se traduz, emocional? Comunidade emocional, mas que a comunidade emocional é uma comunidade política, no sentido que pode daí surgir não só movimentos e organizações, mas também novas ações políticas mais para em frente, que não sei quais são, porque estamos no processo, mas eu acho que as comunidades emocionais, que de novo eu pego isso aí um pouco de Weber, o laço que une as pessoas como individualidades com uma sociedade mais ampla. Então, neste grupo há uma nova identidade, eles não voltam para a região, outros voltam, não? Eu tenho que dizer que não é que todos não voltaram. É um grupo que não volta, este é um grupo que não volta, outros voltaram. Eles fizeram a decisão de não voltar e criaram uma comunidade nova, com um nome novo e com uma identidade nova. É a identidade indígena. E então é curioso que aquela identidade indígena
pode cobrir pessoas não indígenas. Então, efetivamente, a comunidade de camponeses não é uma comunidade pequena. Estamos falando de 270 pessoas, mais ou menos. Mas muitos deles não têm origem indígena, alguns têm origem indígena, outros são camponeses, mesmo comerciantes, inclusive regionais. Então, a cobertura indígena cobre uma diversidade étnica. Mas um não, ou deixamos assim? Eu? Bom, vou aproveitar, professora. Sim. A professora, no passado, desenvolveu outro tipo de trabalhos que passou desde, inclusive, o tema da violência, desde um ponto de vista mais social, mais antropológico, para a relação de violência e emoções hoje. Eu gostaria de perguntar um pouco para mim, como justificaria, ou então como você fez esse percurso entre esses dois momentos, porque desde a antropologia é perfeitamente válido e muito claro, mas gostaria de entender um pouco mais como foi essa de forma muito breve. E uma coisa pequenininha, só uma questão mais metodológica, como trabalhar as emoções uma questão. Então, o primeiro, rapidinho, nos anos 90, 92 até 96, eu fiz pesquisa da violência na intimidade, especialmente na relação pais-filhos. Era esse como que eu fiz? Eu fiz dois tipos de trabalhos. De história de vida de pessoas e outro estadístico, de um número de pessoas que foram entrevistadas sobre a questão de se eles tinham sofrido violência nas suas casas e qual tipo de violência, quem. Então aí o foco foi essa relação pais-filhos, com a ideia de que a autoridade, a noção da autoridade, a ideia de autoridade é o núcleo central dessa ação de violência. Só que na fala das pessoas ficou bem claro que essa ideia da autoridade tinha uma conotação cognitiva, por suposto, a autoridade era excessiva, temosa, que dá medo, Que dá terror. Não sei. Como aterrorizante porque sempre pode ser excessiva, sempre pode cair bater as pessoas até o excesso, mas também a parte de medo, as pessoas falavam em que amavam os pais, temiam eles, tinham raiva porque tinha acontecido, mas ao mesmo tempo amavam eles. Então eu me perguntei, é por aí que começou meu interesse nas emoções. Como é possível que uma compreensão da autoridade cognitiva, mas tão colorida, de emoções, tão intensas, que quando eu falava com as pessoas de 70, 75 anos, choravam contando acontecimentos de quando elas tinham 5 anos. E tremiam, e era uma grande revirada, se fala emocional. Tá, então por aí que eu me interessei, por isso que nesse momento, a conclusão desse momento foi que emoções e cognições não eram duas entidades separadas e que as pessoas, e que a violência era uma experiência altamente emotiva. E que também influía a cognição através da noção da autoridade como ameaçante. Tudo bem. Daí, já estava. Então, depois, quando eu estive morando aqui no Brasil, eu pensei que gostaria de olhar a relação entre, já não pais, filhos, mas do casal, e que foi o crime
o crime passional, e o crime passional é ações. O linguagem ordinário é muito expressivo nesse sentido. Então, por isso que aí foi indo. E eu esqueci a outra parte da pergunta. Era uma questão metodológica de como trabalhar as emoções. Como trabalhar né? emoções. Sim. O problema de trabalhar das emoções é que, em geral, você trabalha com a fala sobre as emoções. Você não trabalha as emoções, mas a narrativa, o discurso, a fala das emoções. E isso é um problema. É um problema sério. E a única vamos falar, no caso do crime passional, por suposto, eu não olhei o crime passional, eu olhei as narrativas sobre o crime passional e a forma como as emoções tinham sido colocadas nessas narrativas. Então, era uma mediação muito forte, mas mesmo assim, eu acho que o intento de colocar os eventos e os relacionamentos, os movimentos que se davam entre as pessoas nessa ação de violência me permitia a mim sair um pouco só de a fala para a descrição das ações. Foi esse meu corretivo nesse caso. Neste outro caso, eu fiz etnografia, ou seja, ir para lá, ficar lá, na vida cotidiana das pessoas, não só na fala das emoções. E, principalmente, a descrição dos atos públicos, dos eventos públicos. E como o que acontecia nesses eventos. São lugares privilegiados. É a prática, é as emoções na prática, já não na fala, mas na prática cênica. Então, por isso, eu virei mais, agora que estou escrevendo um livro sobre isso, tem um foco muito grande em a escenificação, porque aí você não está falando de emoções, você está atuando as emoções, a escenificação das emoções. Então, foi assim. Então, muito obrigada a vocês.